Beleza, para facilitar a vida, eu dividi, né, as explicações em tópicos. Então aqui nós temos aqui o tópico 1, tá legal? São os debates, né, internacionais. Quando a gente fala de debates, são grandes conferências, grandes reuniões ou grandes trocas de informações entre a comunidade científica, entre, né, trabalhos de ONGs, né, e até mesmo de governos, né, de alguns estados que apresentam uma grande preocupação com isso, né? Aplicam recursos, né, bem significativos dentro desse entendimento de degradação ambiental e tentando, de certa forma, criar mecanismos, né, de contenção dessas problemáticas ambientais e de adaptação a uma nova realidade. Bacana? Então, nós temos isso. Primeira situação, galera. Se a gente pensar em termos históricos, né, se a gente analisar, por exemplo, os grandes impactos ambientais que começam ali a partir da Revolução Industrial, e você fala, Rômulo, quer dizer, impacto ambiental é só com a Revolução Industrial, só com o final do século XVIII para frente? Não. Tá legal? Não. Vamos pegar assim, não precisa ir muito longe não, vamos pegar... Lembra daquelas aulas de história sobre a Idade Média? O que o professor falava? Processo, né, de grande desmatamento nas florestas europeias. Lembra depois que o professor de história falava sobre os processos de cercamento dos campos que iniciaram na Inglaterra? Meu irmão, é desmatar para criar carneirinho e ovelhinha, é desmatar para produzir um excedente agrícola, tá legal? Mas, quando a gente fala que a Revolução Industrial é um marco, né, quando a gente fala que a Revolução Industrial é um marco, o que a gente quer dizer? Que a capacidade humana, né, a capacidade humana, a partir da Revolução Industrial, de transformar os recursos, né, fornecidos pela humanidade, foi algo assustador, foi algo assim, né, absurdo. E progressivamente, à medida que a sociedade vai avançando, à medida que as tecnologias vão avançando, isso aumenta, né, o domínio do homem sobre a natureza e ao mesmo tempo a velocidade de degradação. À medida que o homem cria, né, mecanismos para uma produção cada vez mais rápida, uma produtividade assim absurda, né, a exigência dos recursos naturais também, né, ganham patamares nunca vistos, né? A questão da água, a questão das matérias-primas, a questão da energia necessária para todo esse processo, né, de produção, de transformação, de beneficiamento, de transporte, de consumo, uma produção de lixo absurda, tá legal? Dentro desse aspecto demorou muito para que as sociedades se organizassem, né, e passassem a discutir, passassem a debater, passassem, né, a se encontrar para dialogar sobre o futuro do planeta. Que de fato, né, o sistema, o modelo que a gente implementou a partir da Revolução Industrial, a gente está colocando em risco a própria sobrevivência, né? A gente não está deixando o planeta para as nossas futuras gerações. Os dados científicos, as análises matemáticas, né, os especialistas apontam um futuro catastrófico se de fato, né, nada for feito, tá bom? Alguns pontos, né, os cientistas apresentam que alguns pontos são irreversíveis, né? O mundo já não consegue mais se recuperar. O que nós temos de fato aí é que a capacidade de destruição, a capacidade de exigir do planeta, em termos, né, que o planeta forneça, né, elementos e ao mesmo tempo absorva a sujeira do homem, nós estamos num déficit absurdo, né? A gente não consegue isso. Nossa capacidade, né, assim, de absorver, destruir, né, e de exigir do planeta, né, nossa capacidade de exigência do planeta é muito maior do que aquilo que o planeta consiga se recuperar. Então, cada vez mais nós temos um déficit maior nessa relação entre aquilo que o planeta consegue, né, absorver e consegue fornecer e aquilo que a gente exige dele em termos de fornecimento e absorção. Tá bom? Os cientistas, por exemplo, apontam que, né, daqui a alguns anos, né, daqui a 10 anos, a gente vai ter mais plástico do que animais marinhos, né, nos oceanos. Isso é algo assim assustador. Nós temos ilhas de lixo, né, sendo formadas pelo acúmulo de lixo jogado nos oceanos, que pela força das marés, pela movimentação oceânica, né, pelas correntes marítimas, elas vão se acumulando em determinadas áreas. Existe uma ilha de lixo que é maior que o território da França, segundo os especialistas apontam, né? Segundo as informações, as fotografias aéreas, as imagens de satélites apontam. É algo assim assustador que a gente não se dá conta. Bacana? Da mesma forma, a gente não se dá conta da nossa responsabilidade em termos individuais, não somente em termos de preservação dos recursos, né, de um consumo mais consciente, mas principalmente na nossa cobrança sobre os governantes, na nossa pressão sobre políticas públicas condizentes, né, que integrem também desenvolvimento, né, econômicos, mas também preservação social e desenvolvimento social.
tá legal? Então a nossa participação é muito forte, tá? Deixa eu tirar esse troço daqui, que eu tava postando vídeos ali no Telegram, né? Aí tá aparecendo aí, desculpem, tá bom? Voltando aqui. Então, galera, demorou bastante, mas as preocupações ambientais, elas não são recentes, né? Os estudos não são recentes, embora as conferências, né, sejam relativamente recentes. A primeira grande conferência, como a gente vai ver, né, aconteceu somente em 1972, né? Então é algo assim recente essas conferências, mas a preocupação, os estudos, né, os alertas apresentados por cientistas, por especialistas, né, por ONGs, tá legal? Por alguns governos, não é recente. Tá legal? As denúncias, né, sobre que a forma que as sociedades humanas estão caminhando, tá bom? As denúncias não são recentes, tá bom? A necessidade, né, o chamariz aí para uma reflexão não é recente, tá certo? Bacana? Então, eu só queria introduzir esse assunto com vocês para o vídeo não ficar longo, né? E não pesar na hora de baixar e tal. Vamos fraturar, né, o nosso caminhar aí, tá, de conhecimento sobre o tema globalização e meio ambiente. Aqui, ó, por hora, beijo, até daqui a pouco.